Então, hoje, o marketing é um dos principais pilares que o contador ele precisa entender que o mercado lá de trás, de quando eu comecei, quando você começou, que o contador às vezes não tinha placa, não colocava anúncio, que era tudo aquela coisa, aquele crescimento no conta-gotas da indicação, esse mercado mudou. Hoje eu atendo contabilidades do contador que está lá em Porto Alegre e ele tem um cliente em Fortaleza. Já peguei situações do contador levantar da mesa e não querer nem assistir a apresentação, de revoltado, por quê? Porque ele viu que deu uma diferença de R$ 2.000 que o cliente estava pagando a mais. Só que você multiplica por 12 e depois você multiplica por 5. Sim, o cara fica apavorado. E é ele que fica refém. E a gente sabe que com a reforma tributária, as empresas vão perder o time de recuperação. A cultura come a estratégia no café da manhã. E a gente sabe que o contador está assim, atolado de obrigações operacional, gestão, enfim. Eu sempre trago pessoas aqui do chão de fábrica para falar isso. As pessoas que você tem visto ter feito isso na prática, como que elas começaram? O que elas fizeram para montar esse departamento, montar essa entrega, essa consultoria para o cliente? E aí, pessoal, mais um Marta Sincera Cast e hoje um convidado muito especial. Conheci ele há alguns meses, mas o CEO da empresa, que hoje ele é sócio, já conheço há alguns anos. Tive a oportunidade de ter algumas reuniões, de fazer fazer um network, fazer umas conexões bem bacanas. Eu estou aqui hoje com o Thiago Farias. Ele é diretor da operação da Citax, que é uma empresa aí de tecnologia que tem um sistema muito bacana aí para contadores, e também diretor comercial. Só que melhor do que eu falar do Thiago é ele falar sobre ele, porque a gente vai conversar aqui sobre tecnologia, sobre o mercado da contabilidade, sobre vendas. Thiago, me conta um pouquinho. Para quem não conhece o Thiago ainda, quem é o Thiago? Por que o Thiago está atuando no mercado contábil? Me fala um pouquinho aí sobre a tua trajetória. Legal, muito bom, viu, Marta? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer, já acompanho já há bastante tempo já. E eu vejo que cada vez mais você tem feito com que temas relevantes aqui, né? Sim. A gente tem abordado aqui. E falando um pouco, eu sou um profissional que já estou nesse mercado de vendas já há muito tempo. Eu comecei na área de tecnologia um pouco mais de 10 anos atrás. Foi quando eu iniciei na CIEG como executivo. Bacana. Então eu fiquei em torno ali de 1 ano como executivo e percebi que a empresa ela iria escalar com muita força. Já tinha tido uma experiência curta na ProSoft, foi quando eu entendi que a área contábil é uma área que investe muito em tecnologia. E aí eu iniciei na CIEG e acabou que foi fluindo muito essa parte de resultados e a empresa estava no momento de escalar. E foi quando eu recebi a oportunidade de assumir uma regional, que foi em Minas Gerais. Eu passei quase 5 anos lá e foi um sucesso, né? A empresa cresceu muito, a gente espalhou pelo Brasil inteiro. Hoje ela é uma líder de mercado no segmento. Então, ali eu realmente comecei a ter esse contato com o contador, ter o entendimento, o quanto as soluções facilitam ali a vida do contador na ponta, o quanto existe também uma carência em várias áreas. Por isso existem muitas empresas hoje que enxergam esse mercado com muito potencial. E aí foi uma jornada bem interessante, foi quando eu iniciei lá. E logo na sequência eu acabei indo para acessórias, a empresa estava iniciando e eu assumi a operação já no Brasil, já como diretor. E foi um case assim fantástico na minha carreira, porque a gente bateu praticamente quase 5.000 clientes em 18 meses. Cheguei a ter um time aí de 35 executivos e quase 27 pessoas na área de prospecção, 4 gerentes, e a gente realmente criou uma força muito grande. O produto era muito bom, mas a força comercial ela era muito mais dominante mesmo. Então a gente cresceu ali caladinho, não participava de eventos, nada. Então quando a empresa apareceu no primeiro evento, a gente já era líder de mercado. Bacana. Então foi muito rápido o crescimento. A solução ela tinha grandes diferenciais, mas a gente conseguiu montar um time com muita eficiência. Entendi. Né? Show de bola, gente, que bacana. Então, assim, que carreira, né? Então, assim, tem muita bagagem, tem muita coisa para compartilhar com você, contador, sobre o mercado contábil, né? Sobre a experiência. E aí, Thiago, nesses anos todos de experiência aí com o mercado contábil, qual foi a evolução que você viu aí do contador e o que você vê das contabilidades que estão avançando?
Interessante sua pergunta, porque como a gente iniciou lá atrás, quase 15 anos, antigamente a gente precisava convencer o contador de que a tecnologia poderia favorecê-lo. Sim. Então, eu me recordo, naquela época eu ia apresentar a solução, o contador ele falava, não, eu já tenho aqui, eu já consigo resolver. Já tem 4, 5, 6 pessoas que resolvem o meu problema. E a gente estava levando uma solução para ele. Se a gente for olhar na evolução do tempo, o contador começou a perceber que essa resistência em relação a essas soluções que vêm para trazer uma vida mais facilitada, só vai deixando para trás. Então, hoje eu já vejo o contador com a mente muito mais futurista. Hoje, o contador ele já não quer mais uma solução para automatizar. Ele já pensa numa integração com todas as soluções que ele tem no escritório dele. Então, se ele tem uma solução de captura de nota, um sistema ERP, uma solução de monitoramento, uma solução de gestão de obrigações acessórias, ele já tem um interesse no dia de hoje de que as soluções se conversem e que tenham o mínimo de intervenção possível. Então, a transformação foi muito grande. A gente pode ver até no próprio crescimento dos eventos. A DPG hoje vocês estão em tudo e a gente sabe que é uma força muito grande. Os eventos têm 3, 4, 5 mil pessoas. Eles estão indo frequentemente, sai de um, no mês seguinte vai no outro. Por quê? Porque eles querem saber como que de fato eles podem buscar um posicionamento diferente de marca, de prestação de serviço, através de uma rotina mais facilitada e mais segura. A gente sabe que por muito tempo o contador ficou refém, né, Marta? De pessoas, da inteligência, de um turnover baixo em relação a colaboradores, e hoje ele está buscando realmente um pouco mais de independência para tocar o seu negócio. Show de bola. E nessa busca constante, né, como você falou, existem vários eventos hoje no mercado que sai de um, sai de outro e tal. Você passou por vários escritórios porque estava ali na frente na operação de vendas. Hoje você, como diretor comercial, também acompanha seus vendedores, vai ali no dia a dia. Qual é a diferença do cara, Thiago, que está crescendo e o cara que fica ali estagnado? Porque assim, eu participo de vários grupos, né? E aí, é óbvio, tem muita gente reclamando, ai, contabilidade não dá mais, ai, ganhou muito pouco, é um trabalho muito ruim, é não sei o quê, tem uma concorrência desleal, é preço, é aquilo outro. O que você tem visto? Realmente, a contabilidade está tão prostituída assim? Os caras não estão crescendo? Porque tem aí o dia a dia que você vê. Me fala um pouquinho, e é Marta Sincera Cast, quero que você seja sincero aqui. Bom demais. E hoje realmente é gritante, tá, Marta? Fica muito nítido o contador que ele está andando na esteira, muitos estão andando na esteira. É aquela prestação de serviço convencional, o fiscal, o contábil, o DP, paralegal e etc. Tem contador que já está buscando alguma alternativa em relação à sua própria prestação de serviço. Eu sei que a gente vai falar um pouquinho depois de reforma tributária, mas tem muitos contadores que já estão enxergando um outro nicho. O que eu posso entregar de valor? Hoje, quem está crescendo cada vez mais é porque entrega mais. Então, ao entender a realidade do empresário lá na ponta, qual facilitador eu posso proporcionar para ele? Então, hoje os contadores eles têm analisado, olhado um pouco mais para o empresário e enxergado, poxa, o que eu posso fazer além do que eu já faço, além do honorário convencional. Então, hoje está cada dia mais comum isso. O contador ele tem buscado. Hoje tem contabilidades que tem um setor de RH que pode facilitar a vida até do cliente dele final. Sim. Tem contabilidades que hoje já tem uma área específica de auditoria. Sim. Ele pode ser remunerado por proporcionar essa auditoria para o seu cliente lá na ponta. Tem contabilidades hoje com um departamento específico de recuperação tributária, de crédito. Então, tem muitas formas de você poder buscar e oferecer uma consultoria, uma assessoria empresarial, porque a gente sabe que o empresário lá na ponta, Marta, você tem muito contato também, ele está preocupado em comprar, em vender, contratar, demitir. Ele não tem, muitas vezes, não tem um curso hoje de como ser um empresário. Verdade. E o contador, ele está dentro da empresa. Se tem alguém hoje que pode ser um confidente do empresário final, até das dificuldades, da fragilidade, é o próprio contador. Então, quem realmente está escalando, está enxergando por esse lado. O que eu posso fazer de diferente para o meu cliente? Para que amanhã ou depois, como você mesmo falou, o contador não ficar refém de um sistema prostituído. Eu estou saindo daqui porque fulano lá está me oferecendo R$1.000 a menos. Não, ele vai falar, opa, aqui eu tenho um diferencial a mais.
Não vai ser por uma variável pequena que eu vou trocar de contador. Sim. E o contador vem aqui, me visita uma vez por mês, quer entender, ele ajuda eu a analisar o meu balanço, o meu DRE, enfim, para poder até me direcionar onde eu posso atuar. Então, acho que o contador realmente que vai sair à frente, ele vai precisar ter essa linha de pensamento, realmente, principalmente para fidelizar um pouco mais o seu cliente. Você tem visto os escritórios fazer isso na prática? Por que eu estou te perguntando isso, Thiago? Por causa que a gente sabe que a cultura come a estratégia no café da manhã. E a gente sabe que o contador está assim, atolado de obrigações operacional, gestão, enfim. Eu sempre trago pessoas aqui do chão de fábrica para falar isso. As pessoas que você tem visto ter feito isso na prática, como que elas começaram? O que elas fizeram para montar esse departamento, montar essa entrega, essa consultoria para o cliente? Uma excelente pergunta. Eu vou te responder com uma situação que eu tive recentemente. Ok, ótimo. Eu gravei, inclusive você conhece ele muito bem, um podcast com o Cássio da Advis. Sim. E o Cássio, ele me contou a história dele. Até antes dele ir para o Shark Tank, ele falou, Thiago, o meu formato de trabalho era um formato com uma contabilidade mais acessível, barata. Isso. Então, ele começou assim. E realmente começou a atrair muitos clientes. Só que lá na frente ele começou a perceber o quê? Poxa vida, eu preciso valorizar e modificar o meu negócio. Então, ele começou a investir um pouco mais em tecnologia, porque hoje, quando você fala, e eu concordo com você 100%, que o contador está muito atarefado, na grande maioria das vezes ele está sentado em uma cadeira de funcionário da própria empresa. Isso aí. Então, muitos estão porque ainda não encontraram melhores soluções, pessoas chaves para ajudar a tocar o negócio, então ele ainda fica refém. Então, ele não consegue enxergar para a sua operação como cliente final. Ele fica realmente no emaranhado de processos e funções daquilo que ele tem que entregar. Então, o que vai proporcionar essa liberdade para que, de fato, você consiga enxergar outras frentes é você estruturar o básico. Então, e nessa conversa com o Cássio, ele falou, Thiago, hoje eu tenho poucas pessoas muito bem qualificadas, tenho ótimas soluções, busco a comunicação entre elas para que eu possa ter o luxo de tomar um café com o meu cliente, de poder participar de uma mentoria, de um podcast. Então, ele tem essa liberdade. Por quê? Porque a contabilidade dele hoje tem um processo definido. Ele não fica refém mais de, fulano faltou e agora? Eu tenho que correr para... Não, ele tem hoje uma estrutura, deve ter suas turbulências, mas com o passar do tempo, ele começou a valorizar um pouco mais a própria prestação de serviço. E hoje não é mais valor, ele já não foca mais nisso. Então, ele realmente começou a ter algumas variáveis de entrega para o cliente final. E isso começou realmente a valorizar um pouco mais aquilo que ele oferece, entendeu? Entendi. E nesse cenário, por exemplo, hoje as contabilidades online entregam ali o arroz com feijão. Arroz com feijão. Pro cliente, tá? E o cliente que está ali do outro lado, o cara ele não entende muito bem o que é a contabilidade. Ele acha que a contabilidade que é essa real do empreendedor. Ele acha que a contabilidade é só entregar a obrigação, você me paga aqui me dá a DARF, me dá o DAS, que eu pago aqui e tá tudo certo, né? E para o contador conseguir fugir disso e entregar esse valor, Thiago, como que, além de, assim, que nem o Cássio explicou, que ele tá com um time bom, ele tem um tempo ali de tomar um café e tal... Na tua visão, como que esse cara vai conseguir entregar esse valor? Não só mostrar para o contador, porque hoje o empresário tem a impressão que o contador é o despachante do governo. Eu sou obrigado a ter, é um mal necessário. E aí, como que o contador, e até na tua visão mesmo comercial, consegue mostrar mais esse valor para o empresário e falar, olha, aqui eu tenho um hub de soluções que você pode entregar, que eu posso entregar para você. Marta, é interessante isso aí que você está falando. Eu tenho uma linha de pensamento já de alguns anos. O nosso empresário no Brasil, ele não tem uma capacidade cultural de adotar ou entregar a sua empresa por uma contabilidade online, independente de marca. Eu estou discutindo aqui, às vezes, um pacote básico. É aquilo que você falou, entregou ali, vou pagar a guia e está tudo certo. Isso não é uma contabilidade para o modelo de cultura que a gente tem. Porque eu já vi muito no meu decorrer, minha trajetória de muitos anos, visitei milhares de contadores a nível nacional, o contador que às vezes fala, rapaz, perdi o meu cliente para a empresa X, estão me cobrando lá R$100 por mês e ele foi.
e esse cliente agora quer voltar. Por quê? Porque ele vai e adota um formato, uma contabilidade X, só que chega lá, a contabilidade ela vai fazer o básico. E como ele não tem uma cultura de administrar, de prazos, de entrega da fatia dele, porque o contador não pode fazer a parte dele sozinho. Eu costumo dizer que uma contabilidade eficiente é como uma partida de tênis. A bolinha vai e a bolinha volta. Então, só que acontece o quê? Ele vai para uma contabilidade dessa, online, chega lá, o pessoal, olha, tal data tem que chegar aqui o documento. Ah, mas eu atrasei, então você vai pagar a multa. É assim que funciona. O contador hoje, ele serve o cliente. É diferente. Ele vai ligar, ele vai falar, olha, rapaz, vamos fazer assim, assado, ó, manda uma mensagem, meu querido, prazo. Ele faz um a mais. Então, hoje, é claro que tem toda uma questão de conscientização do empresário lá na ponta. O perfil, o formato, mas o contador, ele precisa realmente, ele precisa ter um olhar um pouco mais direto para o cliente. Sabe, Marta? Porque hoje o empresário lá na ponta, por exemplo, está muito preocupado como vai funcionar a reforma tributária. Isso aí. Só que hoje existem inúmeros contadores que eu entro em algumas negociações periodicamente e eu vejo que às vezes o contador ele não tem a mínima ideia do que vai acontecer. E aí eu fico imaginando, poxa, mas esse contador tem 200 clientes na carteira dele. Se ele não tem a mínima ideia, como que vai ficar o cliente lá na ponta? Só que às vezes o contador ele não tem essa preocupação, alguns não têm, muitos têm. E eu posso falar porque eu tenho muitos amigos, falar, rapaz, eu preciso ver como é que vai ficar isso, como é que vai ficar aquilo. Então eu acho que o ponto de partida é o contador ter um modelo mental diferente. Ele precisa enxergar que ele pode vender mais para o seu próprio cliente. Sim. Essa visão comercial. E isso faz parte da minha vida, eu sou um cara com visão comercial, então não é entender que aquele cliente que está ali, que te paga R$2.000 por mês, ele só precisa de um bom atendimento e pronto. Não, peraí. Quais são as dificuldades dele lá na ponta como empresário? Será que hoje eu poderia ter um produto aqui, por exemplo, de uma consultoria empresarial para dar uma assessoria para ele, independente daquilo que eu já tenho no combinado dele? É olhar mais individualmente para a necessidade do seu cliente. Poxa, eu percebi que hoje o meu foco são farmácias, um exemplo. Que tipo de entendimento e dificuldade que um franqueado hoje de uma farmácia ou empresário, ele enfrenta no seu dia a dia? Será que disso pode sair um produto? Entendeu? Então, acho que esse olhar não só com interesse comercial, mas o interesse de ter uma prestação de serviço diferente daquilo que você já faz, pode destravar e pode agregar muito mais valor, entendeu? Entendi, show de bola. E aí entra nessa questão da reforma tributária, eu também tenho visto, né? A gente está no mercado de contabilidade, você há 15 anos, eu há 22 anos, e eu tenho visto realmente que tem muita gente boiando. Muito contador, assim, bem alheio. Eu sei que tem muita coisa que o governo está ajustando, mas a gente já vê que as pessoas estão bem alheias em relação a isso. Na tua visão, você acha que pós-reforma tributária, se for parar para analisar aí, já são eles têm 8 anos. Eu até brinco que é de aviso prévio, acredito eu. Você acredita que agora com a reforma tributária vai separar o joio do trigo? Você acredita que a reforma tributária vai ser oportunidade ou vai ser uma catástrofe para as contabilidades? Qual a tua visão sobre isso, Thiago? Olha, interessante sua pergunta, viu, Marta? Eu estava há 2 semanas atrás em um evento e o Lucas da Reut, ele foi falar, ele hoje é uma referência muito boa nisso, ele estava dentro do Senado, da Câmara, e a gente estava batendo um papo lá e ele falou, Thiago, a reforma tributária é como se fosse um laço que a Receita Federal tem sobre o Brasil. Só que se ela puxar de uma vez, ela quebra o Brasil. Então, o mínimo de impacto possível nós vamos ter se a gente começar um processo de regularização nos dias de hoje. Pensando, por exemplo, em apuração, aquele jeitinho de, a gente sabe, do cliente que compra e não tem a nota, isso a gente sabe que estão com os dias contados, porque hoje o governo já tem toda a informação. Só que o porquê de... qual que é a preocupação que hoje o contador ele precisa ter? Ele precisa definir qual caminho que ele vai seguir. Muitas pessoas falam que vai até diminuir a quantidade de contabilidades, porque o contador vai ter que ter um diferencial muito grande.
Talvez até esse olhar, né, de mais produtos na sua entrega, um trabalho mais consultivo, porque essa coisa do contador trabalhar para o governo não vai existir mais. Exato. Então a gente sabe que a reforma ela vai vir. Eu acredito que logo no início a gente não vai ter um impacto tão agressivo, tão expressivo, mas em virtude da nossa cultura, se a gente não começar a já ter esse olhar agora para o início, pode ser que a gente tenha realmente uma catástrofe, sim, porque a gente está falando de muitas coisas que vão mudar, de regime. Eu vou ter que ter uma preocupação. Outro dia eu estava vendo uma reportagem que a empresa vai ter que analisar até o perfil do seu fornecedor. Eu visitei um cliente em Mogi recentemente, uma empresa grande, e o próprio advogado tributário da empresa falou: rapaz, eu já estou entrando em contato com os meus fornecedores, e como que eu falo para ele que ele tem que mudar o regime dele de simples para lucro real? Ou presumido, porque senão eu não posso comprar mais dele. Só que eu já não encontro outros fornecedores, o meu mercado é muito específico. Olha só, eu estou falando de um carocinho de melancia de uma plantação inteira. Então, imagina só o impacto. Então, a organização, o interesse realmente em estruturar, e tem muita gente que não está acreditando. Aqui eu gosto porque você é sincera, Marta, e eu vou ser bem sincero. Tem gente que acha que não vai passar de uma pizza. Não, isso aí não vai para frente, vai mudar. Isso já está acontecendo. O prazo só vai iniciar a partir de 2026. E o governo... E 2026 está aí, na porta. 4 meses, né? Menos, né? Se a gente está já 15 de setembro, 3 meses. Pouco, exatamente. E tem gente que não faz a mínima ideia, nem por onde começar. Eu, como converso com muitos contadores no meu dia a dia, eu falo: meu querido, o seu impacto vai ser menor se você tiver ok com a legislação vigente. Então organiza parte fiscal, contábil das empresas que você tem hoje. Chama o seu cliente: eu quero te preparar, a gente vai ter uma virada. Vamos deixar tudo ok? Porque aí depois a gente só vai se preocupar com a mudança. Quem já tiver irregular nos dias de hoje vai se preocupar em regularizar e ainda se adaptar ao novo formato. Então acho que a gente vai ter uma mudança muito grande, principalmente do ponto de vista cultural e administrativo. E aí, gente, você ouviu aqui o insight que ele falou? Ou você começa a mudar essa mentalidade. Ele tem conversado com várias empresas, vários contadores, e o negócio tá mudando. Então, aproveita isso que ele tá falando, e aí que tá valendo a pena aí para você. Eu sei que você fica assistindo o nosso canal aqui, não se inscreve no nosso canal. Quer conteúdo bom, como o Thiago tá trazendo pra gente? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, que eu tenho certeza absoluta que você vai crescer bastante. E, Thiago, esse imbróglio todo que a gente tá vivendo no Brasil em relação à mudança na reforma tributária, em relação a tantas obrigações que têm acontecido, o contador ele se vê na obrigação também de gerir o negócio. E a gente vê que é cultural da contabilidade, tipo assim, eu sou uma empresa de contabilidade, eu sou funcionário do meu próprio negócio, e aí uma coisa que a gente vê é que o cara não tem nem departamento de vendas, nem departamento de marketing. E hoje, com muitas empresas fazendo marketing, se vê que muita gente vai perdendo seus clientes e a carteira vai enxugando, né? Você, como um bom vendedor que é, você como um diretor comercial, o que falta para o contador começar a enfiar na cabeça dele que ele precisa definitivamente gerir a empresa dele e olhar muito para vendas e marketing? Sensacional. Marta, eu conheço contadores que iniciaram em período de pandemia e hoje tem 1.200 clientes. Uau, olha isso, gente, 5 anos. 1.200 clientes. Eu conheço contabilidades, principalmente a gente percebe como a gente lidar no dia a dia com muitos contadores. Você pega contadores ali mais jovens, eles já têm essa visão muito mais voltada para o marketing e para vendas. Por quê? Eles vão adquirir a tecnologia para realizar os processos operacionais, terem pessoas ali, a gente sabe que é um grande desafio hoje no mercado, mas pessoas chaves para o seu negócio, e o foco deles é a escalabilidade. Então, hoje, o marketing é um dos principais pilares que o contador ele precisa entender que o mercado lá de trás, de quando eu comecei, quando você começou, que o contador às vezes não tinha placa, não colocava anúncio, que era tudo aquela coisa, aquele crescimento no conta-gotas da indicação, esse mercado mudou. Hoje eu atendo contabilidades do contador que está lá em Porto Alegre e ele tem um cliente em Fortaleza. Só que esse cara teve uma ação no marketing, nas vendas, numa área de prospecção.
Então o mercado mudou, tem muita gente atropelando contabilidades mais tradicionais de 30, 40 anos de mercado. Com 5 anos você monta uma operação dessa. Porque é uma visão. Então hoje o contador ele precisa ter o marketing e as vendas como o coração do negócio dele, que é o que vai permitir com que ele ganhe força. Não é só aquisição de clientes. O nome dele vai se tornando uma referência. E os efeitos a consequência do investimento que ele faz em marketing e vendas, isso vai chegar uma hora que vai entrar num looping de que ele não vai precisar mais. Não vai precisar mais se preocupar em prospectar o cliente. O cliente vai bater na porta dele. Eu digo isso porque eu tenho clientes que às vezes entra, faz uma parceria com a Citax, fecha um pacote X, em 2 meses ele está fazendo upgrade. Por quê? Porque ele já tem um crescimento extremamente acelerado. Essa é uma visão de contadores que estão entendendo que a fatia do bolo não é mais aquela coisa do contador que mora numa cidade X. Ah, não, aqui eu sou o contador aqui da cidade. Tem contador que não consegue, ele acha que ele não pode prospectar uma cidade vizinha. Isso não existe mais, o mercado mudou. Então hoje tem empresas, a própria DPG que faz uma força muito grande, pode potencializar o seu nome para você ter uma autoridade a nível nacional. Meu próprio sócio, o Vitor, que você conhece bem, Sim. da Citax, ele começou a Plane, acho que em 2018. Sim. A Plane hoje atende mais de 600, enorme, 700 enorme. clientes, tem 450 funcionários. Agora eu me pergunto... Comprando outras empresas de contabilidade, agregando. Inclusive, esses dias, um cliente muito bom, de coração que eu amo, não vou falar o nome aqui, falou, Marta, aí a gente se fundiu com a Plane e tal, e eu falei, ai, que pena, mas vai lá que é uma empresa excelente. E é o que você falou, é a força de vendas, é a força do marketing, o nome, ele tem grandes clientes aí bem fortes, como Panasonic, ele atende CBF, então são várias, isso quer dizer o quê? É toda uma força, é uma estratégia de marketing e de vendas. Então, e eu sempre falo, nos atendimentos, quando eu tenho oportunidade de falar ali com o contador, eu falo, meu querido, enxerga o marketing e vendas como um pilar. Isso tem que ser um departamento forte na sua empresa, porque o mercado mudou. Você tem que buscar o seu lugar ao sol. Por que tem contabilidades ali que dobram a sua operação em 6 meses? E você, às vezes, está ali crescendo 20% ao ano. Alguma coisa tem por trás. Então, hoje o contador não é mais um artigo de luxo, Marta. Pensar em marketing e em vendas no seu negócio. Show de bola, gente. Ouviu aí que o Thiago falou para você? Não é um artigo de luxo, gente. É você pensar. Veja a trajetória do Thiago. Montou lá atrás uma operação, cresceu muito, depois viu que o teto chegou ali, foi lá para outra operação, as coisas começaram a andar, e tá aí a Citax. Você tá na Citax quanto tempo já lá como sócio? Eu vou fazer 2 anos. 2 anos. Meu, e a Citax, ó, eu conheci a Citax, o Alan, tem mais ou menos uns 4 anos. A Citax era isso daqui. Era bem pequenininha, tal. O Alan ainda estava tateando, tal. Até eu fiz a conexão dele com a Veri lá na época. E, de repente, a Citax fez uma virada de chave e tá aí com 5 mil clientes, né? Só para você ter uma ideia, Marta, quando eu iniciei, foi início de 2024, ainda vou fazer 2 anos, só para você ver. A empresa tinha em torno de uns 250 clientes. Nós fechamos o ano com 3.500. Crescemos 1000%. Muito. Então, assim, o marketing e as vendas. Exato. O produto vem passando pela evolução, a gente precisa se adaptar. Um dos nossos pilares é a inteligência tributária e hiperautomação. Então, a gente não desenvolve uma solução e está pronto. Não, constantemente você vai otimizando. Agora, o marketing e vendas é fundamental para o negócio. E foi a hora que a gente escalou realmente com muita intensidade. Hoje a Citax fecha em torno de 600 contratos por mês. Olha só. E aí, por que a gente está tocando nesse assunto? A contabilidade ela precisa começar a se inspirar nas empresas de software. Que pensa muito... as empresas de software, ok, a contabilidade é prestação de serviço e tem a empresa de software que tem um software, mas que no fim também tem a prestação de serviço. Como que você consegue escalar se você não tem essa mentalidade? Porque olha só, eles fazem marketing, tem um time de vendas ativo, receptivo, participam de todos os eventos do mercado,
tem grupo de network, os vendedores dele patrocinam eventos, tá ali, não estão parados, eles estão em movimento o tempo todo. E quando você consegue compreender isso, as coisas caminham. Tá aí a Planning, né? Planning, como que fala? A Planning. A Planning, ela é enorme, porque o Vitor lá atrás, o Thiago, eles já entenderam que o jogo da contabilidade era você ter vendas e marketing. E eles são pioneiros nisso. Eles são pioneiros, assim, em relação a isso. E cada vez mais eles vão crescendo, eles vão avançando. E se você não tiver essa consciência, essa exatidão de que se você não mudar a tua mentalidade em relação a negócios, você não vai conseguir avançar de jeito nenhum. E aí, Thiago, qual que é o primeiro passo que o cara tem que fazer? Porque às vezes, Thiago, então assim, tem muito contador que está assistindo a gente, que ele é pequeno, ele fatura lá 50 mil, 100 mil, 30 mil. Porque se você pegar o mercado de contabilidade, hoje nós temos 80% do mercado que fatura até 100 mil reais. 20% é dali para cima. Mas é um mercado muito rico, porque se não fosse, as contabilidades online não estaria com tanto investidor ali por trás, né? Então, assim, esse cara que ainda está patinando ali na operação, esse cara que não conseguiu avançar nisso, qual que é a dica, qual que é o insight que você tem para dar para ele? Na maioria das vezes, Marta, ele fica preso dentro da própria empresa porque ele ainda não entendeu que aquilo que ele executa hoje tem que ser uma atividade secundária e não primária. Todo empresário, todo empreendedor, eu aprendo isso, já fiz algumas mentorias com o Flávio Augusto e ele fala, cara, você tem que pensar em vendas no seu negócio. Vendas, vendas, vendas. Então, não adianta você, mas eu tenho que estruturar isso. Cara, primeiro você tem que trazer receita. O crescimento da Citax o ano passado foi um crescimento extremamente desafiador, porque quando você cresce 20% ao ano, é uma coisa. Quando você cresce 15%, 20% ao mês, 100%, 50%, 70% ao mês, é outro. As pessoas não conseguem acompanhar o crescimento. Eu costumo dizer que a empresa cresce primeiro que as pessoas. Então, para o contador que está começando, ele precisa entender o seguinte, se ele está ali ainda envolvido em rotinas que outras pessoas poderiam executar ou alguma tecnologia, ele é uma peça desnecessária naquele momento. Ele tem que dar um passinho para trás e ter a coragem de falar, cara, eu preciso sentar na cadeira de dono. E sentar não é ficar na cadeira de dono, é entender que eu preciso escalar o meu negócio. Ele precisa pensar em chegar até o cliente. Quando você falou das contabilidades enxergarem um pouquinho as empresas de tecnologia, isso a gente ainda tem uma grande desvantagem, tá, Marta? Porque eu estou falando de centenas de empresas de tecnologia que focam no segmento contábil para 100 mil contabilidades no Brasil. Que é pouquíssimo. O contador lá na ponta, ele não tem limite. Não mesmo. Ele pode abordar uma loja de autopeças, uma rede de farmácias, supermercados do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, restaurante. Ele tem assim um portfólio absurdo de negócios. Então, acho que o primeiro ponto de partida é uma mudança de modelo mental dele falar, poxa vida, buscar um novo cliente é muito mais importante do que eu ficar aqui sentado fazendo uma escrita fiscal. Show. Então, assim, ele precisa entender que é trazendo clientes que ele vai crescer, que ele vai escalar, que ele vai ganhar força, criar mecanismos atrativos também, até para os próprios clientes, para que ele de fato consiga atingir os seus objetivos através da própria carteira. Eu digo isso porque hoje os nossos clientes mesmos, eles indicam a gente. Eles indicam muito, inclusive. Às vezes está ali fechando um negócio, você cria uma condição diferente, pede 1, 2, 3 indicações, ou você liga para o cliente daqui 1 mês, 2, como é que está aí? Está funcionando, assim, assado. Poxa vida, recomenda para a gente ali, a gente está fazendo um trabalho forte. E aí o contador vai e indica a gente para outros clientes. Então, por que a gente não faz um trabalho atrativo também, o contador, dentro da sua própria carteira? Uhum. Criando alguns benefícios. Eu acho que dá para a gente surfar uma onda muito grande em potencializar a carteira dentro da própria carteira. E também ter uma visão muito mais comercial, que hoje ainda é um artigo de luxo na classe contábil. Nem todo mundo tem uma visão de vendas.
Exato. Um exemplo disso, a gente estava lá no evento agora da DPG, e eu batendo um papo com o Anderson Maíse, e ele falando, poxa, Thiago, vamos fazer uma parceria assim, assado. Eu falei, eu consigo trazer isso aqui para você, e aí tem que convencer o seu cliente. Eu falei assim, fique tranquilo que vender para o meu cliente é comigo. Mentalidade de vendas, entendeu? Mentalidade de vendas. Ainda tem muita gente que tem medo de vender. E com o mercado tão grande, né? Um mercado absurdo. É isso, gente. Que sacada que o Thiago trouxe. A palavra que vai ficar aqui, coragem. Porque é coragem. E eu tenho certeza que, por exemplo, eles falaram que cresceu 1000% no passado. Tem a dor do crescimento. Muito. Tem a dor. DPG passou por essa dor. E aí no mercado nichado, e a vantagem do contador, que por mais que ele niche o mercado é muito grande. Muito grande. E aí, se ele tem problema, ele não vai ficar queimado. Agora a gente, que o mercado é desse tamanhozinho, é o pessoal descendo o pau em você. Às vezes você nem é culpado, mas o cara é doido e fala, e não quer nem saber. E muita gente não compreende. Pensa na dor que eles tiveram, mas eles se manteram firme. Foram trocando a roda do carro, o pneu do carro com ele andando, e tá aí se estabelecendo. Agora imagine você que tá desse lado aí, que tem milhares de segmentos, milhares, aonde você pode seguir e você não, e por mais que você dê uma cagadinha aqui, outra ali, porque faz parte da prestação de serviço, você não vai ficar queimado. Mesmo a gente que tem um mercado desse tamanho, que às vezes o pessoal desce o reio na gente, porque as pessoas gostam mais de falar mal do que bem, né? Infelizmente, a mentalidade do povo é desse jeito. A gente tá conseguindo avançar. Imagine você que tá desse lado aí, que tem uma grande oportunidade. E aí a gente falando de segmento, Thiago, você que anda por muitas contabilidades, você vê uma diferença da contabilidade que tá crescendo que segmentou? Não, Marta, eu vejo que o cara que entrega para todo mundo tá bombando. Não, Marta, realmente eu vejo ali, olhando para nossa carteira de clientes, tal, que os caras que mais conseguem escalar é que segmentou. Me fala um pouquinho sobre isso. É legal, é interessante isso. Ainda, eu posso dizer que não é muito comum ainda a gente encontrar o contador. Ele tem que ter muita propriedade e segurança e estratégia de marketing comercial quando ele decide segmentar. Porque a partir do momento que você está segmentando, tem um cliente batendo na sua porta e você fala, não, você não é do meu segmento. Não faz sentido, eu sou especialista na área da saúde, sou especialista na área de construção. Então não vai fazer muito sentido aqui a gente avançar na parceria. Precisa ter muita propriedade. Em contrapartida, é muito comum a gente encontrar, às vezes, o cara que se deu bem quando se segmentou. Então, contabilidades hoje, Marta, em que o contador, alguns têm a restrição de, às vezes, atender regimes. Tem contabilidade que foca só em simples, ele não tem estrutura, opta por não atender lucro real presumido. Tem outros que já focam já em clientes do lucro real e presumido, não atende clientes menores. Eu acho que vai muito da identidade, do quanto você consegue escalar. E eu acho que muitas vezes quando você decide atender todo mundo, e lá na frente você opta por segmentar, é porque às vezes você se deu bem com uma determinada área. Eu tive uma experiência com um contador lá em Uberlândia, eu estou tentando lembrar o nome dele, que ele se especializou, por exemplo, na área da saúde. Então você pegava todo o Triângulo Mineiro ali, o que tinha de médico e etc., era tudo com ele. E aí eu fui perguntar para ele, por que você foca nessa área? Porque eu comecei a perceber que quando eu estava iniciando o meu crescimento, eu tinha uma barreira de entrada baixa, tanto na aquisição desse perfil de cliente e facilidade também de executar o trabalho junto com eles. Show. Então é quando o contador ele olha para a própria operação e enxerga, cara, onde que, por exemplo, eu ganho mais aqui? E não ganho, às vezes, de honorário. Às vezes, da praticidade de você tocar o cliente. Opa, um cliente desse aqui, para mim, vale muito mais do que 3 desse aqui, que me gera uma demanda surreal. Aí é a hora que ele começa a enxergar e perceber suas facilidades ali para ver se vai valer a pena segmentar ou não. Show de bola. E isso que você está falando, Thiago, é bem interessante, você deu o exemplo desse cliente, porque muitas vezes as pessoas querem segmentar, mas elas querem segmentar porque virou modinha. Exatamente. E não é sobre virar modinha. Não adianta. Todos os nossos clientes aqui que são segmentados, eles têm apreço por aquele segmento, eles manjam muito daquele segmento, conhecem muito aquele segmento, eles respiram aquilo.
É a mesma coisa a gente que trabalha com o mercado contábil. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente respira o dia a dia, a gente gosta, a gente entende. Quando a gente se especializa, por exemplo, o vendedor de vocês, o Bruno, que trabalhava aqui na DPG, ele saiu da empresa de marketing, foi para uma empresa de tecnologia. Ele teve que aprender coisas que ele nunca tinha ouvido falar aqui na DPG. Por quê? Porque ele precisou entender o mercado. E a mesma coisa você que está do outro lado. Segmentar é muito bom. A gente é segmentado, porém, não adianta ser só modinha. Tem que ser, de fato, algo que você manje, que você goste, que você estude, que você tenha apreço por fazer, porque senão você acaba ali não conseguindo avançar em relação a isso. Isso mesmo, não, existe uma necessidade de você caminhar uma segunda milha quando você opta por segmentar. Sim. Você precisa entender o seu cliente de dentro para fora, em todas as riquezas de detalhe. Por quê? Porque na medida que novos clientes forem chegando, a percepção deles em relação à sua leitura, em relação a eles, vai ficar clara que você conhece. Sim. Então, às vezes, você vai precisar caminhar um pouquinho mais quando você opta por segmentar, que senão você só vai ser mais um no mercado. Exato. É sobre isso, gente. Não tem segredo. Tem você, de fato, fazer uma opção por esse caminho, se enfiar de cabeça nisso e conseguir avançar. E falando em avanço, falando aqui em performance, você já fez aí mentorias com o Flávio Augusto, certinho. A gente vê que muito do empreendedor, Thiago, é sobre a mentalidade. Tudo, né? Você fazer virada de chave em vendas, em marketing, em crescimento. Existe uma crise no país? Ok, a gente sabe, política e tal. Só que a vida inteira no Brasil foi desse jeito. Qual o insight que você pode deixar aí para o contador em relação à mentalidade? Como que ele vira a chave? Como ele consegue vencer o negativismo? Vencer o dia a dia? Que eu estava até brincando que o dia a dia do empreendedor é mais lutas do que glórias. Como que você conseguiu? Porque você é um empreendedor, você está ali na parte que eu digo mais complexa, que é sempre estar levando não para conseguir os sims. Como que ele faz para trabalhar isso na mentalidade? Isso é uma ótima pergunta, viu, Marta? Mudar o modelo mental é quando você precisa acreditar um pouco mais em si mesmo. E desconectar um pouco das influências externas. Não é a gente viver como um alienado, mas é o que você falou. A gente já vive no Brasil em crise há muitos anos. Só que existem pessoas crescendo, prosperando, né, sendo abençoadas em muita escala, independente de governo de esquerda, de direita, tem muita gente crescendo, tem muita gente quebrando. Agora, quando você olha mais para o seu negócio e para a capacidade que ele tem de crescimento, os fatores externos, eles perdem força. Então, eu digo isso, a gente, por exemplo, o ano passado, a gente está vivendo algumas turbulências, principalmente econômicas e políticas, do ano passado, até mais tempo para trás, mas o ano passado em específico. Se a gente tivesse que parar para olhar para a crise, eu não teria saído de 250 clientes para 3.500. Não teria. A gente focou na capacidade do nosso negócio, percebemos que a barreira de entrada era baixa, intensificamos onde tinha que intensificar, que é em marketing, vendas, produtos, pessoas, e a gente conseguiu surfar uma grande onda, que é só o ponto de partida. Nosso objetivo é bater 10 mil clientes em 2 anos. Empresa nenhuma conseguiu isso. Só que se eu tiver hoje que ficar olhando para o que está acontecendo no cenário, eu vou perder a coragem. Eu vou mais adquirir limitações mentais, físicas, emocionais, do que propriamente enxergar o meu negócio e falar, peraí, enquanto ninguém não estiver me amarrando, que vai me impedir de vender, de prestar o serviço, de fazer o que eu tenho que fazer, eu vou continuar lutando. E eu acho que é ali que ocorre, inclusive, a evolução das pessoas. É muito fácil a gente chegar numa economia como a China e muitos outros países e falar, agora eu vou crescer. Eu quero ver você crescer agora, como aconteceu em pandemia. A gente viu inúmeras empresas quebrando e inúmeras empresas crescendo. Por quê? Poxa vida, eu preciso diversificar, eu preciso olhar para o que eu tenho na mão. Eu me recordo quando a gente iniciou a pandemia, eu estava na CIEG e de repente num final de semana fechou tudo, Marta. Falei, poxa vida, e agora? O meu time era o melhor time que tinha no país. A gente vendia pra caramba, quebrava todos os recordes, batemos uma meta anual em 6 meses
Então, assim, eu falei, e agora? Falei, agora é a hora de virar a chave. Coloquei todos os executivos numa sala e falei, agora a gente precisa diversificar. Vamos unir as forças e vamos olhar para o que está na nossa mão. E a gente aumentou o resultado. Só que tinha empresa quebrando, inúmeras situações acontecendo, inúmeras empresas diversificando a sua forma. Me recordo até hoje, nunca esqueço, eu estava morando em Belo Horizonte e eu sempre ia de sábado num mercadão que tinha lá. Gostava de ir lá, comprava meu queijo, etc. E, de repente, eu estava acompanhando nas redes sociais o mercadão, sempre tinha uma coisa ou outra legal. De repente, eu vi que tinha um açougue que montou inúmeros kits. Então, tinha o kit 1, vinha 1 quilo de carne moída, 1 quilo de contrafilé e 1 quilo de sobrecoxa. Kit 2, vinha 1 quilo de carne moída, alcatra, maminha, não sei o quê. Kit 3, e eu entrego. Tudo bonitinho, entregava em casa, as pessoas não podiam sair. Sim. Ninguém podia ir para o Mercadão. O Mercadão fechou, fluxo de pessoas, mas aquele cara diversificou. Quando voltou ao normal, ele falou, cara, eu não vou mais. Para que eu vou ter um custo de 30 mil reais de aluguel? E ele continuou, proposto. Então, as pessoas têm que se reinventar. E hoje a gente tem que olhar mais para a capacidade do nosso negócio. Olha para a sua capacidade. Você, contador, precisa olhar para onde você pode chegar. E ponto. Se esforce, pense, copie. Flávio Augusto fala muito isso. A jornada de sucesso ela já está escrita, Marta. Exato. Eu prefiro ter sucesso do que ter razão. Isso aí. Então eu prefiro copiar uma pessoa que acertou, óbvio, que pode ter certeza que eu vou conseguir acertar muito mais do que eu tentar a minha estratégia pessoal para que lá na frente eu tenha glórias. E hoje tem inúmeros contadores, você tem contato com todos eles, que são cases de sucesso, que cresceram, que escalaram, que têm nomes fortes. Você tem acesso a eles e você sabe, está disponível essa jornada. Então, para que a gente vai ficar aí olhando para o cenário externo enquanto tem pessoas quebrando paradigmas de crescimento? Nossa, show de bola, que aula, gente. Valeu esses insights aqui? Então curte esse canal, vai, curte que valeu esse insight, vale uma curtida aqui, não fica assistindo não. E gente, e isso que ele acabou de falar, sobre você copiar, você pode olhar para a própria estratégia da Citax e sabe, o que a Citax fez que eu posso copiar aqui no negócio. Você está falando uma coisa tão interessante que eu sempre falo, nada se cria, tudo se copia. Antes de vocês chegarem, antes de eu começar a gravar, eu recebi um áudio de uma cliente, falei assim, Marta, eu tô participando de um concurso e eu preciso ganhar esse concurso. E aí, ela me mandou o vídeo do concurso, aí o Isaac olhou pra minha cara e pro cara disse, Isaac, vamos copiar isso aqui pra DPG. Falei assim, nossa, por que a gente nunca pensou nisso? Sabe? E falei assim, olha, já vamos copiar isso daqui. É sobre isso, gente. É você estar antenado, tá ali no dia a dia. E aproveitando sobre... Aqui eu sempre, Thiago, desde sempre, eu sempre quis ajudar o contador. E eu acredito que quando a gente ajuda, não é sobre dinheiro. Claro que todo mundo precisa pagar os boletos, precisa crescer. Mas eu acredito muito que quando a gente começa a ajudar as pessoas, o dinheiro acaba virando uma consequência de um negócio. E eu sempre estou com empresas que estão ajudando, empresas que conseguem facilitar o dia a dia. E já entrando nessa seara, como que a Citax consegue ajudar o contador? É um sistema fantástico. As pessoas, os clientes que têm a Citax, que utiliza, né, que faz uso. Me fala um pouquinho essa ferramenta aí, até para ajudar o cara a escalar, que eu sei que a Citax vai ajudar o cara a escalar. Sim. Conta um pouquinho da Citax, como que a Citax tem quebrado os paradigmas e ajudado o contador no dia a dia? Legal, interessante. Marta, hoje, o cenário nacional, a grande maioria dos contadores, tecnicamente falando, o que eles fazem? Hoje a jornada do cliente começa na área fiscal. Então, o contador ele tem lá um sistema que vai capturar o XML para ele, de compra, de venda, e aí ele vai importar esse XML diretamente para o sistema ERP dele. E o analista fiscal vai vir fazendo o trabalho de conferência. Vamos pensar uma auditoria visual. Sim. Produto monofásico, não, CFOP, e isso vai desencadear em quê? Em um processo de apuração eficiente ou não, para que o cliente lá na ponta pague o imposto devido ou indevido. Tá. Esse é o cenário. Onde que a Citax entra? Eu faço a tratativa da informação. Então, hoje eu não fico refém de uma análise minuciosa em que um analista fiscal hoje não tem capacidade mental, intelectual e humana. E não é um problema dele. Exato. É humanamente impossível você pegar um cliente, por exemplo, que tem 3.000 notas mensais, um cliente de uma operação, e analisar
todos os XML, nota a nota, item a item, é monofásico, não é, ST, enfim. Como que você analisa tudo isso para desencadear e construir o processo de apuração final para o cliente lá na ponta pagar? Isso não dá para fazer. A Citax, ela trata a informação 100%, toda a rotina fiscal do Simples, de uma ponta a outra. Eu estou falando de inteligência tributária e hiperautomação. Então, eu não estou realizando um processo para o contador. Eu estou enxugando e realizando toda a rotina fiscal dele, da esteira de atendimento do Simples na contabilidade, através da Citax. Aí eu gero o arquivo de integração para o sistema ERP dele. Então ele vai fazer uma conferência muito superficial, aí o analista vai fazer um trabalho de análise para poder desencadear no imposto devido. E uma coisa interessante é que os nossos executivos, quando fazem uma apresentação, eles apresentam e já simulam com o cliente do contador. 100% das vezes dá uma diferença. Nossa. E aí você pega, eu já peguei situações do contador levantar da mesa e não querer nem assistir a apresentação, de revoltado, por quê? Porque ele viu que deu uma diferença de R$2.000 que o cliente estava pagando a mais. Só que você multiplica por 12 e depois você multiplica por 5. Sim, o cara fica apavorado. E é ele que fica refém. E a gente sabe que com a reforma tributária, as empresas vão perder o time de recuperação. Então o que mais tem hoje? Empresas de recuperação, advogados tributários e muitas outras, o que enxergando oportunidades. Então a nossa solução, ela vai corrigir todo esse processo e vai permitir que o contador tenha uma prestação de serviço eficiente e independente, que a gente sabe que o contador hoje também passa pelos desafios de contratação de pessoas qualificadas. Então a nossa solução, ela de fato, ela vai enxugar essa rotina e vai proporcionar um atendimento diferenciado. Entendi. Só para você ter uma ideia, o último semestre, a Citax, ela trouxe uma economia de 300 milhões na nossa carteira de impostos que seriam pagos indevidamente se não tivesse utilizando o Citax. Então, é inteligência tributária, tem inteligência artificial, então é uma tecnologia muito de ponta. Hoje a gente tem um departamento de IA dentro da Citax, temos um time de desenvolvimento extremamente competente, especialista na área tributária. Então, a gente se tornou líder de mercado, Marta, principalmente por sermos especialistas. É muito fácil a gente surfar uma onda, eu estou vendo a solução X, eu vou fazer a mesma coisa. Pode tentar, sim, mas especialista na área, como grandes players, como a própria CIEG, Acessórias e Citax, são empresas que focaram em um nicho específico e se tornaram boas naquilo. Sim. Então eu entrego muito mais. Sim, sim. E isso eu posso proporcionar, às vezes, para o contador até a oportunidade de viver uma experiência com um empresário, que às vezes ele está de olho. Um exemplo, às vezes ele usa o Citax e às vezes ele vai visitar um empresário. Poxa, deixa eu verificar aqui como é que está o seu processo aqui de fechamento, escrita fiscal, apuração. Ele pode fazer, às vezes, até uma simulação com a própria Citax para identificar se o sistema, se ele está pagando o imposto devido ou indevido. Show, muito bom. Então isso proporciona realmente um ganho operacional absurdo. E você falando desse ganho operacional, me dê exemplos de alguns escritórios que depois que implementou a Citax, como que foi esse ganho operacional? O que aconteceu dentro da empresa de contabilidade dele? Eu tenho um case em Brasília que ficou bastante nítido, porque é uma operação muito grande, que o contador ele tinha 16 pessoas na área fiscal. E outros departamentos, e desenvolvendo outras áreas também dentro da própria contabilidade. Depois que ele implementou o Citax, ele percebeu que ele podia trabalhar com 5 pessoas. E ele remanejou o restante dos colaboradores, porque hoje não dá nem para você desligar. Está faltando tanta gente boa no mercado que não dá. Por quê? Porque aquelas 16 pessoas, Marta, ficavam fazendo um trabalho extremamente minucioso e operacional. Sim. Então, a nossa solução, como ela executa isso, eu vou precisar de pouquíssimas pessoas para fazer um trabalho analítico. Então, a gente já tem até uma prova social de que uma pessoa de um nível pleno, enfim, consegue atender até 300 empresas através do Citax. Então, isso proporciona para o contador realmente um pouco mais de segurança. Não é só enxugar a rotina fiscal, mas a gente sabe que é o CRC do contador que está ali. Isso. Se uma apuração não veio de maneira correta e o cliente começa a pagar um imposto indevido, ou a empresa está irregular, quando paga acima, o leão lá dá risada, mas quando paga abaixo do que deve. Então, assim, isso está vinculado ao CRC dele. Então, a nossa solução também vai trazer um processo para a contabilidade.
Porque se a Maria sair de férias e o José sentar na cadeira dela, o processo é único. Verdade. A Citax executa. Sim. E, infelizmente, ainda existem muitos contadores que dependem da inteligência específica de colaboradores para conseguir ter uma prestação de serviço diferente. Então, a solução ela vai trazer esse processo definitivo na sua empresa. Né? Show de bola. Eu vou deixar aqui embaixo, gente, o link da Citax. Tá? Daqui a pouco ele vai falar aqui onde também encontra vocês, tudo certinho. Se vocês quiserem aí uma demonstração, conhecer o sistema super bacana. DPG tem vários clientes que estão utilizando, com feedback super bom, tá? Então, clica nesse link aqui embaixo e, de fato, chama eles. Vamos ganhar eficiência operacional, vamos focar naquilo que precisa ser. Você quer crescer? Deixa a operação um pouquinho, não que você vai sair da operação, porque não existe isso, mas foca naquilo que vai trazer crescimento, que é vendas. E aí tem a tecnologia suficiente para conseguir fazer as coisas acontecer. Então clica aqui embaixo, tá o link aqui da Citax, vai lá, bate um papo com a operação deles, com os consultores, que eu tenho certeza aí que você vai trazer eficiência para dentro do teu escritório. Mas lembre-se, gente, sistema você tem que implementar, você tem que utilizar, envolver o seu time para usar o sistema, porque quando você quer empurrar a goela abaixo das pessoas, você não consegue fazer as coisas acontecerem, você precisa mudar essa mentalidade. Ok? Então chama aqui o pessoal. Tiago, a gente tá caminhando, o pessoal tá até olhando para mim assim já, né? A gente tá caminhando aqui, a hora não passa, a hora voa, né? Verdade. A gente tá caminhando aqui pro fim. O que eu quero que você faça? Você olhe para essa câmera aqui e deixa um recado pro contador, deixe um recado aí que venha do teu coração, o que você quiser falar. Legal, poxa vida. Eu já trabalho com contadores já há bastante tempo. E eu tenho um respeito muito grande por toda a classe contábil. Eu sei o quanto existe um esforço absurdo por cada empresário de menor ou maior escala a nível nacional de atender o cliente muito bem. Aproveite essa oportunidade para você, às vezes, entender que o crescimento do seu negócio está muito mais atrelado ao seu livre-arbítrio. Existem inúmeras possibilidades de crescimento, muitas formas. Hoje tem empresas, soluções que podem potencializar o seu crescimento. E olhe um pouco mais de dentro para fora. Se a gente tiver que olhar, a gente que é empreendedor aqui no Brasil, tiver que olhar para o que está acontecendo na circunstância, a gente vai ficar estático, congelado. E não, enxergue como uma oportunidade de você mudar o seu mindset, de você investir em si mesmo, se qualificar um pouco mais, enxergar quem são as referências e o que está sendo feito, porque você tem o seu lugar ao sol. Você também tem a possibilidade de crescer. E pode ter certeza que não é a circunstância que vai te congelar e vai te bloquear. E que Deus abençoe realmente cada um de vocês. E eu não tenho dúvida de que esse ano já está sendo um ano desafiador, mas vai ser um ano épico e só depende da gente. Show de bola. E a última pergunta, contabilidade deixa o contador rico? Olha, eu vou te falar que tem gente que tá com dinheiro aí, viu? É? Então tá bom. Eu já vi gente com dinheiro, viu? Muito mesmo. Olha, se surfar uma onda boa, viu, Marta? Vai longe, viu? Tá vendo, gente? É sobre isso. Quem quiser falar com você, Tiago, aonde eles te encontram, deixa suas redes. A gente vai colocar aqui na tela também. Okay. Quem quiser bater um papo contigo. Legal, pode me chamar no Instagram. Eu vou deixar o link também embaixo com o pessoal. Eu sou o Tiago Farias. E vai ser um prazer poder falar, conversar. Se alguma coisa que a gente conversou aqui, a pessoa quiser se aprimorar um pouco mais, eu vou estar 100% à disposição, porque é sempre uma honra compartilhar. A gente costuma dizer que mais aprende nessa vida quem ensina, né, Marta? É isso daí, é servir. Quem não serve, não serve. Exatamente. Essa é a questão. Tiago, quero agradecer por esse bate-papo gostoso, esse bate-papo de aprendizado. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei que a gente tem uma correria, mas se tirar um tempinho para vir aqui bater um papo comigo, obrigada. E agregar bastante valor aí pro pessoal que assiste aí o podcast Marta Sincera. Obrigada. Maravilha. Obrigado, viu, Marta? Obrigado a todo mundo da produção. Obrigado por você pelo convite. E eu tô sempre à disposição. Eu que agradeço. E você que ficou até o final, assistiu aqui, eu sempre digo, pega esse podcast e joga lá no grupo de amigos. Isso mesmo. Por quê? Porque você está espalhando conhecimento e está me ajudando a crescer com o canal. É bem bacana que toda vez que a gente faz o podcast, que a gente coloca no ar, vocês têm feito isso, então continuem fazendo, tá? Aqui você tem muito conhecimento.
E você também cresce, porque quando a gente ajuda o outro a crescer, sabe o que acontece? Você vai crescendo junto. E você que não gostou, você já sabe, né? Quando isso aqui não serve pra mim, serve pro meu inimigo. Então manda lá pro seu inimigo que tá tudo certo. Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.